Olá! Seja bem-vindo ao Era Uma Vez um Podcast no YouTube! E aqui é um canal diferente. Como as histórias elas vêm do podcast, que nada mais é do que um áudio, enquanto eu conto elas para você, você fecha os olhos e solta a imaginação, combinado? Então hoje eu vou contar para você uma história da Coreia chamada A Filha do Homem Cego. O início parece meio triste, mas depois vai ficando cada vez mais lindo e mágico. O autor é desconhecido e ela possui várias versões, e uma delas foi adaptada e narrada por mim, Carol Camanho. E se você ainda não conhece, eu tenho um lugar mágico onde moram histórias especiais. O Reino Mágico do Era Uma Vez um Podcast. Lá só entra quem acredita no poder da imaginação. Mas eu te conto sobre esse lugar depois da história. Agora feche os olhos e comece a imaginar. Era uma vez, há muitos anos atrás, um homem cego chamado Shin. Ele e sua esposa não tinham filhos e não havia um dia sequer em que o casal não orasse pela bênção de ter um. Foi só depois de muitos anos juntos que finalmente suas orações foram concedidas e a esposa de Shin deu à luz a uma filha linda, a quem eles chamaram de Shin Chong. Infelizmente, porém, sua mulher morreu logo após o nascimento da menina e o homem cego Shin foi deixado para criá-la sozinho. Os anos se passaram e Shin Chong cresceu e se tornou uma bela jovem, dedicada ao pai. Um dia, o velho Shin estava caminhando sozinho quando caiu em uma vala profunda que trazia água para os campos. Toda vez que ele tentava sair, ele escorregava e começou a pensar que morreria naquele lugar. Quando estava lamentando sobre seu destino, ouviu uma voz falar com ele do alto. Senhor, nós ouvimos você reclamar muitas vezes sobre sua cegueira. Mas se você der 300 sacos de arroz ao templo como uma oferenda ao Senhor Buda, nós monges oraremos para que você possa ver mais uma vez. O velho gritou. Bons monges, apenas me salve agora e me devolva em segurança para minha filha, e terei prazer em oferecer o que vocês pedirem para dar ao Senhor Buda. Assim que ele falou, sentiu mãos gentis, mas firmes, levando-o para fora da vala. Para o velho cego, parecia que aquelas mãos haviam descido do próprio céu. Shin ficou tão agradecido pelo seu resgate que agradeceu repetidamente aos monges e jurou que traria os 300 sacos de arroz ao templo. Porém, ele percebeu quando estava em casa a salvo e seco que não tinha chances de cumprir sua promessa aos monges. Oh, Shin Chong, ele disse à filha, o que devo fazer? Somos tão pobres que não consigo oferecer 3 tigelas de arroz, quem dirá 300 sacos? Agora que destino terrível nos acontecerá? Ofendi o próprio Senhor Buda. Pai e filha começaram a chorar, pois nenhum deles conseguia pensar em como pagar sua dívida com o templo. Naquela noite, enquanto Shin Chong estava acordada, incapaz de dormir, sua mãe apareceu e disse: Vá para o porto amanhã. Lá você encontrará um comerciante procurando uma jovem garota. Vá com ele e ele fornecerá os 300 sacos de arroz. Acontece que o rei dragão do mar do leste estava zangado com um comerciante rico, e ele enviou tempestades para afundar os navios do comerciante a caminho da China. Depois de perder navio após navio dessa maneira, o comerciante consultou o sumo sacerdote do templo do rei dragão, que disse ao comerciante que ele deveria levar uma bela jovem donzela para o mar e sacrificá-la ao rei. O comerciante ofereceu uma grande quantidade de ouro a qualquer família que renunciasse sua filha ao rei dragão do Mar do Leste. Mas ninguém entraria em um negócio tão terrível. Mas assim, Shin Chong apareceu no porto e ela foi ao comerciante e se ofereceu em troca de 300 sacos de arroz a serem enviados ao pai. O comerciante não podia acreditar na sorte. 300 sacos de arroz não eram nada para ele, um preço baixíssimo. Embora o comerciante tenha enviado 300 sacos de arroz ao templo
e os monges realmente tendo orado pela volta do velho Xin, nada aconteceu. Agora, além de pobre e cego, ele também perdera a filha e estava completamente sozinho. Xinchong embarcou no navio do comerciante que foi ao mar. A princípio, as águas estavam calmas, mas então o rei dragão começou a sacudir o rabo e as ondas começaram a sacudir o navio de um lado para o outro. O comerciante disse a Xinchong para colocar seu vestido de noiva colorido e, em seguida, ele atirou do porão e subiu ao convés. Xinchong silenciosamente fez uma oração e depois pulou pelo lado do navio para o mar e entrou nas ondas. Assim que ela desapareceu, o mar violento se acalmou novamente. Os marinheiros choraram porque nunca haviam visto uma garota tão bonita e corajosa. Xinchong afundou cada vez mais fundo no mar gelado. Quando ela abriu os olhos, estava cercada por peixes brilhantes de todas as cores e formas, e eles a levaram ao palácio do Rei Dragão do Mar do Leste. Lá, ela viveu feliz no começo, mas não demorou muito para que ela sentisse muita falta do pai e começou a ficar triste, e às vezes com lágrimas nos olhos. O Rei Dragão não aguentou mais ver a adorável garota parecendo tão triste. Sua devoção ao pai tocou seu coração, e como recompensa por sua bondade, ele a mandou de volta ao mundo lá em cima. Porém, primeiro ele a transformou em uma flor de lótus. Um pescador encontrou a bela flor gigante na foz de um rio e ficou tão impressionado com sua beleza que decidiu dá-la de presente para o rei da terra acima. Sua rainha havia morrido recentemente e ele estava em luto profundo. Quando ele viu a flor, seus olhos brilharam maravilhados. Ele agradeceu ao pescador com ouro e colocou a flor em seu quarto, e toda vez que se sentia triste, ele se levantava e olhava para ela, admirando sua beleza. O que ele não sabia era que todas as noites, quando o palácio dormia, Xinchong saía da flor e caminhava pelos cômodos e salões bonitos, e à primeira luz, ela voltava para a flor. Uma noite, o rei não conseguiu dormir. Então, saiu da cama e fechou as cortinas para deixar a luz da lua entrar em seu quarto. Ele se virou e ficou surpreso ao ver a mulher mais bonita que já havia visto. « Quem é você? » ele perguntou. « Você é um espírito? » A menina se assustou e tentou se fundir novamente à flor de lótus, desaparecendo. Ela não sabia dizer quem era, pois certamente o rei não acreditaria em sua história. Mesmo assim, o rei não pôde deixar de se apaixonar por ela, que ficou comovida em ver que um homem tão poderoso pudesse ser tão gentil e sincero. Toda noite, então, ela saía da flor e ficava horas conversando com ele. Pouco tempo depois, ambos apaixonados, se casaram e no dia do casamento ele lhe disse: «Minha flor, agora você é minha rainha. Tudo o que você desejar eu te darei. Tudo o que você precisa fazer é me dizer seu desejo.» Xinchong respondeu: «Há apenas uma coisa que desejo, que haja um grande banquete para celebrar nosso casamento e que todos os cegos do reino sejam convidados a jantar conosco.» O desejo de sua noiva era estranho e inesperado, mas o rei o concedeu de bom grado. Eles fizeram um banquete e homens cegos vieram dos 4 cantos da terra para comer junto ao rei. A nova rainha observava por trás das cortinas de seda, esperando avistar o pai. Embora centenas e centenas de cegos entrassem na sala de banquetes, nenhum era seu pai. A rainha tinha perdido toda a esperança de vê-lo. Ele deve ter morrido de dor quando fui embora. Ela pensou tristemente para si mesma. Mas um dos mordomos mais gentis e fiéis do rei gritou: Não feche a porta, pois há mais uma pessoa para o banquete. Um senhor bem velhinho entrou pelo corredor, apoiando-se em um dos ombros do mordomo. Suas roupas eram esfarrapadas. Ele estava coberto de poeira da viagem e estava tão fraco que mal conseguia andar. Xinchong saiu de trás da cortina e segurou sua mão. «Pai!» disse ela. «Sou eu!» Quando o velho ouviu aquela voz familiar e muito amada de sua filha, ele abriu os olhos e pôde ver. E essa foi a história da filha do homem cego. Fim. E aí, gostou dessa história?
Então clique em gostei e inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma. E se você quiser fazer parte do Reino Mágico, onde vivem histórias exclusivas, meditações, missões mágicas e muita magia, é só visitar o site eraumavezumpodcast.com.br/reino e descobrir como entrar. Beijos e até a próxima história. Tchau, tchau!